E aí? Fez o teste do xixi? Deu azul? Vem comigo! Olá, sou Samurai, aqui diretamente do Maria Gestante. E hoje vou trazer para você 6 dicas para uma gestação feliz. Uma dica muito importante é a preparação para o parto. Quando eu falo preparação para o parto, eu falo de uma preparação de uma maneira geral. A gente muda de casa, ou a gente tira aquele quarto que é no escritório e já começa a preparar para esse bebê que está vindo. A gente começa já a pensar como vai ser o nosso trabalho, como que a gente vai gerenciar isso daí. Bom, tem um monte de preparação que a gente faz. Mas talvez uma preparação muito importante seja a preparação física. Eu costumo dizer que o parto, o momento do parto, talvez a hora mesmo do bebê nascer, é uma performance. E é uma performance de muita intensidade. Eu brinco até e coloco como comparação, como metáfora, um exemplo como se fosse escalar o Everest. Quando a gente quer escalar o Everest, a gente não compra uma passagem, desce lá no Nepal, chega no primeiro Sherpa que está andando por aí: ô amigão, por onde vai para subir para o Everest? Ah, por ali? Beleza, te vejo lá em cima, tchau. Já viu alguém fazer isso? Ninguém faz isso, porque todo mundo respeita o desafio que é subir aquela montanha. Mas, mantendo ainda a metáfora, curiosamente, isso acontece no parto. Muitas pessoas entram no parto sem nenhum preparo físico envolvido para isso, imaginando que é uma situação tranquila, mais um desafio normal do nosso dia a dia que a gente vai tirar de letra. E não é. Usando até o exemplo da minha esposa, ela levou 19 horas em trabalho de parto, de força intensa, de estresse emocional envolvido, de até um pouco de dor. Então, saber lidar com todas essas situações e estar preparado para desempenhar pode ser um grande segredo para que esse momento seja eficiente em primeiro lugar, porque é uma performance, que a gente consiga lidar com as intempéries desse processo e que principalmente ele seja prazeroso. E que principalmente a gente guarde isso pra gente como um momento bom e não lembrar: nossa, foi horrível, eu não conseguia, eu sentia muita dor, eu desisti. E às vezes desistir é um grande problema, às vezes a gente desiste dos nossos sonhos por não ter recursos para desempenhar nossos sonhos. Você imagina o tamanho da frustração que é por isso que era tão simples de resolver. E como é simples de resolver isso? Decidiu que vai engravidar ou já engravidou, você tem aí 9 meses de preparo, pelo menos. E esses 9 meses de preparo é mais para preparar você do que para preparar o bebê. Porque o bebê podia nascer com uns 2, 3 e aqui fora ir se desenvolvendo, mas a gente não estaria preparado. Então é uma forma da gente começar a olhar para isso como uma performance e, ao olhar isso para uma performance, começar a direcionar esforço. Se a sua ideia, e eu de coração recomendo muito a tentativa, for um parto natural, a ação parto nessa hora é como se fosse a sua escalada ao Everest. E vão ter algumas partes do seu corpo que vão desempenhar trabalhos mais exigentes. Um exemplo dele é o assoalho pélvico. Mas o que é isso, assoalho pélvico? O assoalho pélvico são as musculaturas que estão assentadas na nossa bacia, na nossa pelve. E elas vão ser fundamentais tanto para sustentar o peso desse bebê durante as etapas da gestação, mas principalmente na hora de colocar esse bebê para fora. Então, se a gente já começar a fazer um trabalho para ela visando esses 2 cenários, o de colocar o bebê para fora e o de sustentar esse peso, ela vai responder isso muito melhor. E nós temos pelo menos 9 meses para fazer isso, ou seja, é bastante tempo. Dá para se preparar, dá para se condicionar e dá para ter uma performance bem saudável e bem eficiente, que a busca pela eficiência tem que ser sempre um desejo. Outra coisa que a gente pode pensar em melhorar a nossa capacidade de força. Lembra que a gente vai carregar um peso aqui na frente? É legal que as nossas musculaturas aprendam a lidar com um peso, um sobrepeso, um peso que está a mais do que o nosso peso normal. E depois você vai carregar o bebê no colo. Então, se eu começar a preparar para ter um ganho de força, para que esse ganho de força responda a essa exigência, de novo, o que eu melhoro? A minha qualidade de vida. E sempre que a gente tem uma melhor qualidade de vida, a gente aproveita melhor esse cenário e todos os desafios da nossa vida.
Outra coisa que a gente pode colocar, que eu ainda vou falar um pouco, são algumas outras estratégias de preparo emocional, de preparo talvez até espiritual, porque é um momento também de introspecção. Você vai refletir muito sua vida, você vai começar a se autoavaliar, então é legal você ter um suporte também emocional. Eu recomendo algumas estratégias que você pode incorporar na sua vida, ou procurar algum profissional que possa te ajudar nesse momento, mas não ficar desamparado, não ficar sozinho. Como a gente não ficaria sozinho para subir o Everest, a gente ia buscar todos os profissionais que poderiam ajudar a gente nesse momento. Então, a dica mais importante nessa hora é mudar o seu mindset, mudar a sua forma de pensar, imaginar que você vai viver um grande desafio como subir o Everest. Ao ter isso muito claro para você, você vai buscar soluções desses problemas. Não necessariamente problemas, mas pelo menos dar mais resposta para essas demandas, para essas exigências. Se for resumir essa dica em uma frase, é mudar o mindset. É entender que agora você vai performar, que eu tenho um desafio grande pela frente, que tem uma exigência do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, e levar isso a sério. E encarar isso como você faria se fosse subir o Everest. Contratar os melhores profissionais que tiverem acessível para você, ou buscar as melhores informações, mas não achar que naturalmente tudo vai acontecer. Até acontece, mas podia ser melhor. Então essa é a minha dica. Preparação emocional. Nessa fase, estamos falando de gestação, claro, muita mudança acontece na nossa vida. Acontece mudanças de todas as ordens, acontecem mudanças hormonais, acontecem mudanças no nosso corpo, acontecem mudanças funcionais, acontecem diversas mudanças. E muitas vezes você pode se sentir ansiosa, você pode se sentir deprimida, você pode se sentir desamparada, pode se sentir sozinha. Seus hormônios estão na lua, eles começam às vezes até mexer muito com o seu coração, assim, desses sentimentos que ficam confusos. E nessa hora, obviamente, procurar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, ou conversar mais com as pessoas que você tem confiança mesmo, com a sua família, com seus amigos, com o casal, conversar bastante também, tentar arredondar todas as dificuldades, sabe? Expor mesmo. Eu acho que isso vai ser sempre muito forte para entender o processo, vivenciar o processo, superar o processo, que ele faz parte. Não tem como evitar. Todas as pessoas que podem te ajudar, de profissionais a amigos, eu acho super válido. Vai se você acredita nesse trabalho, o trabalho do terapeuta, eu recomendo de coração, já fiz bastante e me ajudou muito. Mas o ponto nem é esse. O que eu quero falar aqui como dica é que existem duas coisinhas que podem ajudar muito nesse processo. Uma delas é a meditação e outra delas é a respiração. Em ambos os casos, e durante o decorrer aqui do tempo no canal eu vou abordar esses dois temas, inclusive trazer pessoas especializadas nele para falar sobre eles, mas você tem técnicas tanto de respiração quanto de meditação que conseguem te equilibrar, conseguem te trazer para o momento presente, conseguem te desacelerar em alguns momentos, conseguem te estimular em outros momentos. Ou seja, existem técnicas voltadas para essas situações. Muitas vezes quando você escuta a palavra meditação, a primeira coisa que você pensa é num monge budista sentado numa pedra lá, E na verdade, talvez essa imagem que você cria te afasta da meditação. Quando a gente tem essa imagem na cabeça, a gente imagina assim, nossa, mas eu sou super agitado, eu tenho um trabalho super estressante, minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo para ficar 1 hora em cima de uma pedra, meditando e levitando. Não é para mim. Talvez seja exatamente o contrário, né? Quem precisa meditar é quem é estressado, quem é agitado. Quem já é zen, já sabe meditar, já está equilibrado. Quem tem essa vida mais agitada, quem realmente está mais ansioso, essa pessoa mais agitada, essa meditação vai fazer diferença. A gente também pensa na meditação como alguma coisa que toma muito tempo, que eu preciso ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, sei lá, numa posição estática, escrota, e com dor em tudo que é lugar para poder atingir o estado de nirvana. Cara, isso é bobagem. Às vezes uma meditação de 1 minuto, ela te traz para o presente, ela já te acalma, ela já desacelera o seu batimento cardíaco, ela equaciona melhor você com este momento, com a sua respiração, com o seu corpo. E tem várias técnicas para isso. A gente vai mostrar no decorrer aqui, como eu já falei, algumas técnicas, mas é muito legal você já começar a pensar nisso e de repente ver se tem algum profissional, alguma pessoa que pode te ajudar aí perto da sua área, ou procurar na internet, tem bastante já material sobre isso.
Claro, ficar sempre atento aqui na Maria Gestante, que a gente vai sempre trazer o que tem de melhor. Aquele minutinho, às vezes, 1, 2, 3 minutos que você zera o seu dia, é suficiente para fazer uma diferença pelo resto do dia. Um exemplo que eu gosto de dar nisso daí é um computador. Sabe aquele computador que você vai abrindo aba, que você nunca fecha ele, chega uma hora que ele começa... Tudo que você vai tentar abrir, ele começa a ficar rodando lá. Ele enrosca e não abre, e fica lendo, você fica lá com aquela cara de tacho esperando. Aí daqui a pouco ele abre a tela, daqui a pouco fica aquela bolinha lá rodando no meio, ou aquela ampulhetinha rodando e nunca abre. Aí você faz o quê? Você dá um reiniciar no seu computador e ele começa a funcionar melhor. Então às vezes esse minutinho que você tem para fazer uma respiração, para fazer uma meditação ativa. Nós não falamos de meditação ativa. Meditação ativa é simplesmente se conectar com o presente. Eu não preciso fechar o olho, eu não preciso fazer posição de yoga, não preciso fazer nenhum ritual especial. Eu preciso, de repente, me conectar com o presente. Perceber que eu estou aqui, que eu estou sentado, que eu estou gravando um vídeo, que eu estou falando para pessoas, que o meu peso no corpo, do meu corpo nesse banco, quanto pesa o meu braço, como é que está a minha inspiração, que barulhos tem à minha volta, que cheiro que tem aqui, que sabor que eu estou sentindo. Ou seja, essas conexões, às vezes, com o presente, eu posso usar a qualquer momento. Posso usar um momento que eu estou comendo, por exemplo, eu ouvir um crack da alface, tentar entender que sabor ela tem. Só essa conexão com o presente, você vai ver que ela muda muito a sua energia. E ao mudar a sua energia, talvez você perceba uma mudança que você não saiba nem de onde ela está vindo. E na verdade ela está vindo na sua conexão com o presente. Então essa é uma outra dica super valiosa que eu posso falar para você. Leve em consideração meditação, respiração. Pelo menos para começar, leve em consideração. Já é uma boa dica. Dor é um mito, né? Dor, é muito legal como a nossa sociedade ocidental foge da dor como o diabo da cruz, né? A gente tem um trauma de dor, eu não posso sentir dor, então eu vou fazer de tudo para não sentir dor. E aí nessa que a gente tem aquela escala de cesárea que não acaba mais. E uma das principais razões que faz alguém escolher fazer uma cesárea é o medo da dor. Eu gosto muito de estudar sociedades orientais, eu gosto da filosofia oriental, e o oriental não foge da dor como o ocidental foge. Na verdade, muitas vezes ele abraça a dor. E a dor é um elemento muito importante no processo, tá? A dor, ela gera envolvimento. E a dor, ela cria vínculos. É muito comum você conversar com alguém que fez exército, que ralou bastante junto com outra pessoa. O vínculo criado no exército é um vínculo que você leva para sempre, porque toda vez que você se fode junto com alguém, amigão, você vai levar isso para sempre, não tem jeito. Isso cria um vínculo que você não consegue criar em uma situação, às vezes, mais tranquila, mais suave. E que é vínculo maior do que a mãe com o filho? Não tem vínculo maior. Então, quando elas abraçam a dor, isso já é, tô falando agora mais um componente de atitude mesmo, um componente emocional. Abraçar essa dor e falar para o seu filho aqui, ó, nós vamos nesse desafio junto e eu vou com você, porque se dói em você é um processo também pro bebê que está nascendo, também todo novo, e ele também tem as suas sensações, ele também tem seus medos, ele também sente a ansiedade do que está acontecendo, principalmente na hora do parto. Então, e essa forma de abraçar a dor, ela vai criar um cenário ali que ao tudo passar, a dor, você vai olhar para trás e você vai sentir uma mulher muito mais forte do que você era. E isso vai te dar condições de superar tudo que ainda vem pela frente também. Então você fala, se eu dei conta disso, do que eu não dou conta? Então é olhar a dor como uma professora nessa hora, e olhar a dor como uma situação de criar vínculos. Mas é claro que existem dores e dores nesse cenário. Então a gente tem uma dor física, por exemplo, que a gente pode evitar, que ela é oriunda do mau funcionamento do nosso corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma deficiência em mobilidade em alguma área do meu corpo, ou seja, meu quadril não está se movimentando corretamente como deveria, ou a minha coluna, alguma coisa nesse sentido, e que eu não preciso nem estar grávida, já me dá dor. Eu já tenho dor nas costas, já tenho dor no joelho, já tenho dor no pescoço. Essa dor provavelmente vai se agravar com o andamento da gestação. E ela não tem a ver com gestação, ela não é inerente à gestação. Essa não é uma dor que vai te ensinar, essa é uma dor que vai minar as suas forças. Então essa é uma dor legal da gente pensar em tratar. E é muito legal nessa hora fazer uma avaliação funcional. Eu sou muito fã da avaliação tridimensional, do 3D Maps, que eu executo na minha atividade profissional.
Mas tem outras avaliações funcionais também, mas é legal entender como é que seu corpo está organizado, como ele está harmonizado, porque nessa hora você vai entender coisas simples que você pode fazer para que ele funcione melhor, e aí sim você dá suporte e condições ao seu corpo e encarar o desafio que ele tem pela frente, que também inclui dor. Então essa é uma dor que é inerente ao processo da gestação. Enquanto a dor que independe da gestação, com gestação, sem gestação, eu tenho essa dor nas costas e ela só piora por causa da gestação, essa é uma dor que você não precisa sofrer. Então procurar algumas dicasinhas de como fazer alguns exercícios de mobilidade que vão fazer meu corpo operar melhor e com isso eu aliviar esse processo. Então procurar seu professor, procurar seu personal, levar isso em consideração, ver como eu ando, se a minha pisada está certa, se o meu movimento de joelho é certo, se o meu movimento de quadril é certo, se o meu movimento de coluna é certo, se o meu braço se mexe de uma forma certa, se uma coisa não compromete a outra. E um outro aliado muito importante nesse processo também é a massagem. Pode chegar no seu companheiro, na sua companheira, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, tio, quem puder, ou um profissional, e considerar que a massagem pode te ajudar muito a superar essa dificuldade. Porque ela não é a dor que eu estava falando que ensina, ela é a dor que atrapalha. E tudo que a gente puder fazer para minimizar essa dor vai só dar mais força e confiança e segurança para vivenciar o processo da forma mais feliz possível e mais eficiente possível. Lembra? A chave é sempre eficiência. Nós vamos performar, certo? Começar a treinar. Tá aí um bom assunto. Aqui tem 2, 3 cenários diferentes. Primeiro cenário. Samurai, eu nunca fiz nada na vida. Sou extremamente sedentária e quero saber se agora, nessa fase da gestação, é um bom momento de eu começar a treinar. Sob a minha ótica profissional, eu acho que não é exatamente o melhor momento para a gente começar algo. Mas melhor do que sofrer as consequências de não fazer nada, a gente pode começar, mas começar devagarinho. Tá? Essa seria talvez a principal dica para você que nunca fez nada. Não é momento da gente ganhar força, não é momento da gente ganhar massa muscular, não é momento da gente ganhar condicionamento cardiovascular, porque tudo isso implica em, de alguma forma, vencer os nossos limites. E um quadro de gestação, ele tem outros riscos envolvidos e que passar os limites pode ser que não seja uma boa ideia. Mas, por outro lado, pode ser uma hora da gente começar a evitar perder o pouquinho que a gente já tem. Porque, mesmo não tendo feito nada, dificilmente a gente não tem nada. A gente anda, a gente faz as atividades do dia a dia, a gente pega coisas que estão no chão, às vezes pesadas. Então, um mínimo de atividade a gente acaba fazendo. Só que essa é uma fase que a demanda vai ser muito grande. Então, se a gente minimizar as perdas, já é um bom caminho. Outra coisa que a gente pode se preocupar aqui é alguns ganhos que são mais tranquilos. Por exemplo, se eu nunca fiz nada, eu posso começar a caminhar. E caminhar de uma forma um pouquinho mais sistematizada. Ou seja, não é caminhar de vez em quando, dar uma volta no shopping. É pensar assim, será que eu posso 2, 3 vezes na semana fazer uma caminhada? E essa caminhada seria legal sempre começar com pouco, começar com 10 minutos, 15 minutos, e sempre se sentindo bem. Não é hora de se sentir cansada, não é hora de perceber que o treino passou do seu limite, tem que ser uma coisa tranquila, prazerosa, e que mesmo para quem não fez nada, saiba que consiga dar conta. Outra coisa legal é trabalhar um pouquinho de mobilidade, flexibilidade, respiração. São sempre valores que não vão exigir da gente uma capacidade física tão grande, mas pode dar um retorno muito interessante. Então esse é o quadro 1. Se você não começou nunca nada, nunca fez nada, um pouquinho de cuidado sempre é recomendado. Mas é muito legal nessa situação sempre consultar o seu médico e consultar um profissional da área. Afinal, se você nunca fez nada, experiência você não tem, certo? Um caso 2. Eu já estava num ritmo de treinamento intenso, muito forte. Eu já estou acostumada, faço isso há 10 anos, faz parte do meu lifestyle, eu vivo dessa forma. Eu continuo fazendo, o que eu posso fazer? Eu diminuo a carga, eu diminuo a intensidade do meu treino, mantenho o meu treino como tiver. Esse é um cenário diferente, porque nós estamos falando de uma pessoa que o dia a dia dela é essa, ou seja, o corpo dela também está habituado a isso, não é um cenário novo, não vamos criar situações novas. Então,
continua seu treino. Segue, conversa um pouco com o seu médico, vê se você precisa diminuir um pouquinho a intensidade do treino, mas continua. Dentro do que vai te fazer sentir bem, você ficar saudável, você ficar bem, principalmente ficar bem emocionalmente. Para uma pessoa que está sempre treinando, ficar sem treinar tem um custo emocional muito alto. Então, segue seu treino que te faz bem e vai sempre avaliando e gerenciando. Isso está me fazendo bem do ponto de vista da gestação agora? E esse é um trabalho que, de novo, você tem que fazer com o seu profissional da área envolvido nisso, seu coach, seu personal trainer. E sempre conversando com o seu médico. Como é que está a minha gestação? Porque se é uma gestação de risco, como a gente já colocou, o cenário muda. Mas se não é uma gestação de risco, vida normal. Gestação é saúde, gestação não é doença. Vida normal. Vai ter os dias que você vai acordar mais indisposta, não vai querer fazer. Respeita, escuta sempre o seu corpo, ele vai falar com você. A melhor dica que eu posso dar nessa situação é: escute o seu corpo. Seu corpo vai te dar a resposta do quanto eu vou fazer desse treino. Porque não é novidade para você. Então você consegue gerenciar, você sabe o que é um treino forte, você sabe o que é um treino moderado, você sabe o que é um treino leve. Equaliza isso. O dia que está mais disposta, está se sentindo bem, aperta um pouquinho. O dia que está se sentindo um pouquinho mais cansada, o teu corpo está dando sinais de que hoje não é um bom dia, respeita seu corpo, faz alguma atividade mais leve ou faz alguma atividade com outro fim. É legal também começar a focar em situações agora direcionadas para o parto, tá? Isso também é muito bacana de fazer. O parto ele tem aquela demanda do Everest, né? Então, apesar de você já ter se preparado a vida inteira, você se preparou com outros fins, talvez fins estéticos, fins atléticos, mas nem necessariamente fins do parto. E o parto tem sua demanda específica. Então é legal você já começar a direcionar, talvez um trabalho com assoalho pélvico aqui seja legal, talvez um trabalho de postura seja bem interessante, talvez um trabalho com bastante respiração. Muito interessante direcionar um pouco o seu trabalho, que você já é acostumado a fazer, mas com outro fim. Lembra que o corpo ele sempre vai responder ao estímulo que você der. E se eu tenho uma condição a desempenhar, é legal eu canalizar esse meu treinamento para esse desempenho. Então aquele super papo com o seu personal, fala: vou ter que desempenhar daqui 9 meses, me ajuda a fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que essas duas situações principais. Então a quem nunca fez nada, é sempre legal começar alguma coisa, mas não é exatamente o momento de superar limites. Então é mais ou menos organizar a atividade diária que de alguma forma indireta você sempre fez. E quem já tá treinado, também não é hora agora de bater recordes pessoais, mas pode continuar, vida normal, vida que segue, e vamos curtir. Ganhar peso. Então agora eu já estou grávida, então eu posso comer por 2? Nada de querer aproveitar dessa situação para comer um pouquinho a mais, né? Quando o caso talvez seja exatamente uma outra situação. É possível que você venha comer mais mesmo, você vai ter uma demanda que talvez você não teve energética, mas por outro lado tem que se tomar muito cuidado. Um ganho de peso excessivo vai tornar a sua gestação um pouquinho mais difícil. Porque você já vai ter a demanda do processo, você já vai ganhar o peso natural, talvez vai variar entre 7 e 10 quilos. No caso da minha mulher, da Lina, ela ganhou 7 quilos. E esse é o recomendado, é o normal, e que vai acontecer, não tem como a gente impedir isso. Agora, 25 quilos? 25 quilos é um pouco de exagero, não é não? Agora pensa, se em 9 meses você ganhar 25 quilos, você acha que seu corpo está preparado para responder isso? Você acha que o seu joelho vai aguentar isso? Você acha que o seu quadril vai aguentar isso? Você acha que as suas costas, que já está sofrendo tanto com esse processo, ela vai ter uma resposta melhor com esses 25 quilos que você ganhou? Então é bem interessante nessa hora manter o seu programa de treinamento e consultar uma nutricionista. Fazer um balanceamento dessa sua dieta, dessa sua alimentação, visando alimentos que vão fazer bem para você, que vão te ajudar a ter mais bom humor, que vão te ajudar a ter mais disposição, que vão te preparar para essa trajetória e que vão manter o seu peso dentro das condições saudáveis que são bacanas para você ter uma gestação saudável, para você se sentir bem, para você poder curtir, para você poder aproveitar esse momento. E aí uma gravidez que está legal, por um desbalanceamento da nutrição, da dieta, pode se tornar uma gravidez de risco. E todas as suas consequências que uma gravidez de risco passa a ter. Então, presta atenção, leve isso a sério, não aproveita agora que eu tenho uma desculpa pronta para comer sem parar.
É vida normal. Vida que segue. Você faz isso numa situação normal? Não faz. Então não faz agora também. Cuidar de você é sempre o melhor caminho. Mas o que eu queria mesmo falar, a última dica, a última proposta, o último conceito que está acima de todas as outras. Ela é sempre superior, ela é mais verdadeira. Siga sempre seu coração e viva isso aqui intensamente, tá? Quando se materializar, tudo vai valer a pena. Então sempre tenha isso em foco. É um grande momento da sua vida. Vai valer muito a pena. É muito mágico e tem que ser vivido intensamente. Tem que ser vivido cada detalhe, cada segundo tem que ser aproveitado. Tem que estar presente, no momento presente o tempo inteiro. Gestação é saúde, não é doença. Então você está livre, você pode fazer o que você quiser. Siga seu coração. Vai ter muito palpite nessa época. Todo mundo vai aparecer, vai te dar palpite, vai te sugerir uma forma. Aí um sugere uma coisa, outro sugere outra, todas são contraditórias. O que você vai fazer? Como unir duas coisas contraditórias? Como seguir dois caminhos diferentes? Não tem jeito, segue o seu. Cria a sua história, escreva a sua história, seja ator da sua própria história e autor da sua própria história. Viva ela intensamente, siga seu coração, essa é a maior e principal dica. E o resto é só amassar e esmagar. Amor, não é hora de você chorar. Nunca deixe de abraçar, apertar, interagir. E sempre vai valer a pena, vai ser feliz, não tem preço que pague isso. Tchau! Vejo no próximo vídeo. Pronto, Amora, você foi demais.